Qual seria a recompensa do pirata mais temido da Era Passada? O lendário Rox Donchebec. No capítulo 1155, a gente viu pela primeira vez a recompensa de Rox, e já chegou pesada. Se esse valor estiver certo mesmo, a recompensa dele deve estar na casa dos bilhões, com 9 dígitos no mínimo. Eu baseio isso no número de zeros na recompensa que o Oda desenhou. E olha que essa ainda é a recompensa inicial. Depois do ataque surpresa em Mary Joyce, onde ele e o Rei Herald varreram os Tenryubitos numa área de 5 km de raio, não tem como esse valor ser baixo. E o mais impressionante, foi confirmado que o Rox derrotou um almirante da marinha. Mesmo com resgate rápido, o cara não resistiu. Provavelmente perdeu muito sangue ou foi atingido por um golpe direto da fruta do diabo de Rox. Depois de tantos anos como pirata, a recompensa de Rox com certeza foi muito além desse valor inicial. Deve ter superado até os membros do antigo bando dele, como o lendário Barba Branca, que tinha uma recompensa de 5 bilhões de berries. E isso porque o Barba Branca já era um Yonkou. Então, quanto seria razoável para o próprio Rox? E tem outro ponto importante que a gente precisa considerar: a inflação nas recompensas. Por exemplo, os gigantes Dory e Brog, depois de 100 anos, tiveram a recompensa aumentada de 100 milhões para 1,8 bilhão de berries, um aumento de 18 vezes. Se a gente usar essa lógica, a inflação média nas recompensas seria de 6 vezes em cerca de 38 anos. Ou seja, se a recompensa do Rox fosse de 1 bilhão, hoje ela seria de 6 bilhões. Isso ultrapassa até o Barba Branca. Sinistro demais, né? Nesse vídeo, vamos analisar tudo isso com mais detalhes, sobre esse pirata lendário que aterrorizava o mundo antes mesmo do Roger virar o rei dos piratas. E claro, vamos especular o que pode rolar no capítulo 1156. A história vai voltar para o confronto no mar exterior, lá em Elbaf. Duas coisas chamam a atenção no pôster de procurado do Rox Donchebec: a imagem e a recompensa. A imagem parece familiar, né? Quando o Bug virou Yonkou, a foto dele também foi nesse estilo. Agora para e pensa, por que o Bug imitou a recompensa do Rox Donchebec? Isso não parece coincidência. Pode ser que o Bug conheça segredos históricos sobre o Rox, aquele que já invadiu a terra sagrada de Mary Joyce e foi o pirata mais perigoso da sua era após conquistar 2 armas ancestrais. A estratégia de Rox era clara: eliminar a marinha e enfraquecer o governo mundial. Sem forças armadas, ele planejava tomar Mary Joyce e se coroar o rei do mundo. E agora, olha o que o Bug tá fazendo. Ele montou uma organização com Mihawk e Crocodile e já começou a atacar a marinha. Esses dois são absurdamente fortes, mas agem como se estivessem por trás do título de Yonkou do Bug. Mesmo que ele pareça um palhaço inútil, tudo que esse grupo faz segue o plano traçado por ele. Eles estão mirando nos alvos da marinha, e dependendo do cargo do oficial, o valor da recompensa muda. Agora o maior alvo deles é ninguém menos que o almirante de frota Kaino e o herói da marinha, Garp. Esses dois têm uma recompensa estimada de 3 bilhões de berries. As ações do Bug causaram tanto caos que até cidadãos comuns começaram a atacar marinheiros só para pegar as recompensas. Rolou até uma situação insana: um vice-almirante foi morto enquanto um civil tentava protegê-lo, e esse cidadão ganhou 500 milhões de berries e um status equivalente a 5 estrelas. A marinha está completamente desestabilizada, igualzinho ao plano antigo do Rox. Muita gente acha que o Bug pode até ser filho do Rox, ou então irmão do Barba Negra. A gente ainda não sabe quem foi que atacou Mary Joyce agora. Pode ter sido o exército revolucionário, mas tem muita chance de ter sido o Barba Negra. E conquistar a Terra Sagrada fazia parte do plano interrompido do próprio Rox. Agora, será que Bug e Barba Negra são mesmo irmãos? Os dois estão desafiando diretamente o governo mundial. Eles estão fazendo o que o Rox planejou no passado. Mas calma, não tô dizendo que o Bug é literalmente filho do Rox, hein? Só tô viajando na teoria. A verdade é que o Bug parece sim querer o título de rei do mundo, mas diferente dos outros, ele esconde esse desejo. Ele tá indo devagar, passo a passo. E se quem queimou Mary Joyce não foi o exército revolucionário nem o Barba Negra, pode ter sido ele. Isso significaria que o Bug tá escondendo sua força real há muito tempo. E essa imitação do cartaz de procurado do Rox foi um sinal claro para alertar o governo mundial: tô chegando. E eu já fiz um vídeo completo explicando como o Bug vem escondendo sua força real. Então se você ainda não viu, corre lá porque tá insano. Com certeza vocês vão entender melhor quem foi esse cara insano. Voltando à recompensa do Rox, eu acredito que ela não foi escolhida de forma aleatória, mas sim carregada de significado. O Oda sempre gosta de brincar com números e datas. Por exemplo, o Zoro nasceu no dia 11 de novembro, e a recompensa dele é em torno de 1 bilhão, um número com padrão. Já a do Barba Negra gira em torno de 3 bilhões e 996 milhões, envolvendo os números 3, 6 e 9, cifras cheias de simbolismo. Então, a do Rox com certeza também tem esse mesmo padrão oculto. Não vai ser um número redondo como 3, 4, 5 ou 6 bilhões. Vai ser algo que surpreenda os fãs. A
Atualmente a maior recompensa conhecida é a do Golden Roger, com 5.564.800.000 berries. Mas lembrando que tudo sobre o Rox foi apagado da história, até a própria ilha de God Valley desapareceu dos registros. Só o valor inicial da recompensa dele já era absurdo, na casa dos bilhões. Ele derrotou um almirante, mano. Isso mostra o nível absurdo de ameaça que ele representava. E pior, a informação de que ele teria visto Imo, o soberano do mundo, foi completamente varrida dos registros. Nem um fio de cabelo escapou dessa censura. Nem os próprios membros do bando dele pareciam saber disso. Se o Chique, que era tão ambicioso, tivesse essa informação, será que ele teria se arriscado tanto só para pegar o corpo do Roger em Marineford? Acho que não. Tudo indica que o verdadeiro plano de Rox era se tornar o rei do mundo. Mesmo que ninguém soubesse, o governo mundial sabia. E o ataque a Mary Joyce, junto com a morte de um almirante, foi um golpe absurdo contra a autoridade global. Tem gente que acha que os almirantes da época antiga eram mais fracos que os de hoje, mas para mim isso é subestimar demais esses monstros. Por exemplo, o Zephyr, ex-almirante, teve o braço cortado por um pirata do Shichibukai, e muita gente passou a achar que ele era fraco, mas esse cara foi quem treinou nomes como Kizaru. Ele moldou uma geração inteira da marinha. Então não é porque ele não bateu de frente com o Luffy no filme que a gente pode ignorar o que ele representava. A mesma coisa vale pro Chique e o Bullet nos filmes. São figuras lendárias que, mesmo sendo comparadas com o Roger, não conseguem vencer o Luffy de Gear 5 nos longas. Mas lembre-se, isso é questão de roteiro. Porque no universo oficial esses caras eram nível Yonkou. Os almirantes são os pilares da justiça mundial, só abaixo do almirante de frota. Cada um deles é extremamente poderoso. Pode até não ser páreo para os Yonkous em conjunto, mas esmagam supernovas com facilidade. Então quando o Rox derrota um almirante, não é porque o almirante era fraco, é porque o Rox era absurdo demais. Só assim para encerrar uma luta tão rápido. Lembrando que ele mesmo também saiu ferido do ataque e teve que bater em retirada da Terra Sagrada. Não foi embora como se nada tivesse acontecido. Mesmo assim, a confiança dele era tão grande que achava que seu bando era capaz de derrotar a marinha inteira e tomar a Mary Joyce para si. Mas ainda tem muita coisa que não foi revelada sobre aquele confronto. Aquele incidente esconde segredos colossais. Além dos Tenryubitos e dos Cavaleiros Sagrados, há rumores de outras forças misteriosas envolvidas. A presença dessas potências indica que havia algo muito valioso por lá, algo que até o próprio Roger estava atrás. Talvez uma fruta do diabo poderosa, ou uma arma ancestral, ou ainda o mapa do tesouro perdido que leva à ilha histórica. E pode ser que nem seja Laugh Tale, mas uma ilha afundada nas profundezas do mar, cheia de segredos e seres como o Nika. No capítulo 1155, vimos que o bando do Rox já hasteava sua bandeira pirata há mais de 40 anos. 2 anos depois, eles chegaram à lendária ilha onde os planos para dominar o mundo começaram, mas infelizmente falharam. Será que no próximo capítulo a gente vai ver em flashback como foi essa guerra toda? Tô ansioso demais. Sobre a recompensa do Rox, com certeza ele era lendário, mas será que ele ultrapassou a do Roger? Aí é difícil dizer, porque ele nunca chegou a ser rei dos piratas nem achou Laugh Tale, então é improvável que tenha superado o Roger nesse ponto. O rei dos piratas tem 5.564.800.000 berries, número que já era altíssimo 24 anos atrás. Já o Rox viveu 38 anos atrás. Se a gente usar uma estimativa de inflação, tipo aquela dos gigantes Dory e Brog, então, a cada 100 anos, o valor pode aumentar 18 vezes. Isso não é exato, claro, mas ajuda a ter uma ideia. Com 10 anos, a diferença seria 1,8 vezes. Logo, o Roger teria uma recompensa quase o dobro da do Rox. Então é provável que o Rox tivesse algo como 3 bilhões de berries, talvez mais, talvez menos. E sabe o que é curioso? O Bang parece cada vez mais espelhado no Rox. Ele também reuniu nomes poderosos como o Mihawk e o Crocodile, e o cartaz de procurado dele é idêntico ao do Rox. Isso nos leva a outra teoria. E se a recompensa dos dois for igual, tipo 3 bilhões de berries, um número absurdo, e que pode ter ligação direta com o Barba Negra, caso o Rox seja mesmo o pai dele. Mas ao mesmo tempo, o Bug também lembra o Rox em estratégia. Ele pode estar escondendo sua força verdadeira. Então me diz, será mesmo que o Bang virar o rei dos piratas é tão impossível assim? Eu já não tenho tanta certeza. Olha para esse quadro. Uma das raras vezes em que o Oda mostra o que o Bug sente de verdade diante do perigo. Capítulo 557. Os prisioneiros fugiram de Impel Down, e o plano agora é surfar no navio pelas ondas do tsunami criado pelo Barba Branca. Uma loucura pensada pelo Luffy. Todo mundo achou absurdo, menos o Bug. E por quê? Porque ele sabia que todos ali estavam olhando para ele como o líder. Alguém que não podia hesitar. Se o Bug fosse só um covarde sem coragem nem confiança, ele teria se jogado nessa ideia suicida? Nunca. Se desse errado, era a morte certa. E ainda perderia toda a moral com seus seguidores. Mas olha o detalhe mais insano. Enquanto todo mundo tá em pânico, o Bug sorri. Um sorriso estranho, sarcástico.
enigmático, com aquele olhar de quem já sabe o final da história. Como se dissesse, relaxa, tá tudo sob controle. E faz sentido. Se o navio virasse, os usuários de Akuma no Mi cairiam no mar e morreriam, inclusive ele. Mas mesmo assim, o cara manteve a pose, a confiança, como se tivesse enxergado além, como se tivesse um hack da observação do destino. E no fim, Jinbe salva ele no último segundo, exatamente como se o Bug já soubesse. Aquele sorriso não era deboche, era a resposta dele diante da morte. Bug não teme o fim, ele encara o impossível com visão, frieza e inteligência. E se um palhaço que sorri pra morte já chegou tão longe, quem garante que ele não vai chegar até o topo? O rei dos piratas pode muito bem ser o maior trapaceiro que o mundo já viu.